Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa? Está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. Ore pelo Brasil, para que Deus incline os ouvidos, sare nossa terra e nos livre do mal da corrupção, para que tenhamos paz e prosperidade. Ore pelo Brasil, pois do céu virá resposta e transformação do nosso país. Um novo tempo, uma nova história para o Brasil que sonhamos. Ore pelo Brasil, pois é tempo de orar, é tempo de avivamento, é tempo de recomeçar. Deus é fiel e nos ensina que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Ore pelo Brasil. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Vida e saúde. Olá, ouvintes da vida! Trocar refeições como almoço ou jantar por lanches é algo que sempre acontece na vida das pessoas e na maior parte das vezes é por falta de tempo. Não há problema em se fazer isso, desde que você consiga fornecer ao seu corpo tudo o que ele precisa para trabalhar bem. Se você tem o costume de trocar alguma refeição por lanche, observe se as outras refeições do dia estão equilibradas e com bons alimentos. Depois, dê atenção aos ingredientes que escolhe para o seu lanchinho. Quando puder, pessoal, escolha o pão integral. E para acompanhar, queijos ou carnes magras e folhas de alface e tomate, que vão garantir muitas vitaminas e minerais ao seu lanche. Tudo isso te dará saciedade e você terá a sensação que fez uma refeição de verdade, hein? Quer mais dicas sobre alimentação e saúde? Acesse meu blog, é www.giovanamorbi.com.br. E me acompanhe pelo Facebook e Instagram. Cuide da sua saúde, porque a vida é tudo de bom. Até a próxima, pessoal. Vida e saúde. A vida é tudo de bom. Agora na Vida, um debate franco e aberto. Qual é a sua opinião? Debate da Vida com Cláudio Apolinário. Está começando mais um debate da vida com mais um tema polêmico para você debater junto com a gente, para você dar a sua opinião no 12997472010, também nas redes sociais, Instagram @eutonavida, facebook.com/eutonavida. Cláudio Apolinário, e aí, tudo bem? Olá, Simone, tudo bem? Muito bom estarmos juntos mais uma vez para mais um debate, e eu tenho certeza que vai ser um debate construtivo, um debate produtivo. E Simone, o tema de hoje ele até pode parecer, em um determinado momento, periférico, mas interessante é que a Bíblia trata sobre ele, a Bíblia trata sobre esse assunto. E você sabia, Simone, que apesar de o churrasco ser uma das comidas preferidas do brasileiro, mundialmente, inclusive, o mundo conhece o churrasco brasileiro. Quando o americano vem para o Brasil, quando o europeu vem para o Brasil, eles querem comer o churrasco brasileiro, a picanha brasileira, mas tem cristão que defende que a picanha mal passada não deve ser comida, e não é só por questão de gosto não, sabia? Pois é, Cláudio, e isso é por conta da polêmica se o cristão pode comer comida com sangue. Exemplos, chouriço, carne mal passada, galinha ao molho pardo, né? Entram nessa lista aí. E coisas que muitos cristãos não comem, são essas coisas que eu acabei de falar, por acreditarem que o Senhor não se agrada.
Simone, eu confesso que o chouriço eu não sou muito chegado, não. Agora, uma picanhazinha mal passada, uma fraldinha mal passada, daquele sanguinho escorrendo, eu confesso que eu salivei aqui. Mas tem muita gente que vai dizer que o sangue é vida e que existe uma ordenança de Deus na Bíblia e, portanto, o cristão ele não pode comer comida com sangue. Mas tem muita gente que discorda e é sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje. O cristão, ele pode comer comida com sangue? Todos os dias nós nos alimentamos. E se eu estiver fazendo errado? Será que eu estou comendo comida com sangue? Estou em pecado? Como é que funciona isso? Nós queremos a sua participação e a sua opinião através dos nossos meios de contato, através das nossas mídias sociais. Você pode mandar a sua mensagem através do Facebook, através do Instagram, através do YouTube, todos eles, /EuToNaVida, tudo junto, ou também através do nosso WhatsApp, que é o WhatsApp da Vida, que é o 997472010. 997472010. Se você estiver fora da região do Vale do Paraíba, você coloca o DDD 12. Você pode mandar a sua opinião por escrito ou você pode mandar a sua opinião por áudio e nós vamos, dentro do possível, colocar aqui para participar do nosso tema de hoje. O cristão, ele pode consumir comida com sangue? Mande para cá sua mensagem, nós queremos a sua opinião e você pode também participar da nossa enquete que está disponível tanto no Facebook quanto no Instagram. No YouTube nós estamos transmitindo ao vivo, então você pode acompanhar a nossa transmissão e além disso você pode também mandar a sua opinião por lá e também lá você já vai ter o link da nossa enquete para você participar e dar a sua opinião. Hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Luciano Scala e também o pastor Jonatas Rodrigues, que vão participar conosco. Eu começo com o pastor Jonatas. Pastor Jonatas é bacharel em teologia, pastor vice-presidente da Igreja Cristã Pentecostal Independente Maravilhas de Jesus, é também advogado, pós-graduado em Direito Público e Imobiliário e também escritor. Pastor Jonatas, o senhor terá 2 minutos para os seus cumprimentos aos ouvintes da Rádio Vida e também para suas considerações iniciais. Pois bem, é uma alegria, pastor Cláudio Apolinário, estar tendo essa oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E a palavra de Deus, ela cuida de todos os detalhes da nossa vida. Por isso, é uma alegria, nesse dia, poder estar aqui fazendo essas considerações sobre esse tema que parece ser irrelevante, mas tem uma importância muito grande para todos nós, né? Com relação a essa questão da ingestão do sangue. A Bíblia, ela possui uma unidade geral, né? A Bíblia constitui a palavra de Deus. E os autores que foram inspirados pelo Espírito Santo, eles participaram da mesma tradição religiosa judaico-cristã que ainda é vigente. E nós sabemos que essa tradição ela traz para nós muitos fundamentos, princípios bíblicos que nós devemos observar e respeitar. Por exemplo, a ingestão do sangue. É muito importante saber que dentro da cultura dos hebreus era estritamente proibida a prática da ingestão de sangue. Lá em Gênesis 9:4, Deus determinou isso, em Levítico também, Levítico 3:8, 7:26, especificamente diante do fato de que a vida da carne está no sangue. Em outras palavras, nós devemos entender que o sangue parece que tem alguma virtude misteriosa e traz uma questão assim de ser, quem sabe, sagrado. Então não deve servir como alimentação o sangue. Então, na nossa visão, nós vamos explanar com mais clareza ao decorrer do programa. Nós vemos que Deus ele foi específico. Nós vemos que o Senhor falou claramente para Noé, né? Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos dou como erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Maravilha. Pastor Jonas, muito obrigado então pela sua consideração inicial. Nós vamos ouvir agora a consideração inicial do pastor Luciano Scala, que é graduado em filosofia e em teologia, pós-graduado em bioética, pastoral da saúde e em gestão executiva em comunicação. Atualmente é pastor vice-presidente da comunidade evangélica Vale da Bênção. Ele também é diretor responsável por uma casa de recuperação para dependentes químicos,
presidente da ONG Instituto Viver na Bênção e responsável pelo Seminário Teológico da Comunidade Evangélica Vale da Bênção, em São Paulo. Pastor Luciano, 2 minutos, então, para suas considerações iniciais e também os cumprimentos aos ouvintes da Rádio Vida. Muito bem, pastor Cláudio, que Deus abençoe também ao pastor Jonathan e a cada ouvinte. Quero dizer que é um prazer estar aqui, mais nesse dia, para nós partilharmos da palavra de Deus, falarmos de um tema importante, ao meu ver. E para nós falarmos desse tema, é importante nós ressaltarmos alguns textos bíblicos para que venha trazer luz para a nossa reflexão. Nós temos uma proibição muito clara em todo o Antigo Testamento. O próprio pastor Jonathan colocou aqui para a gente o texto de Gênesis, também citou Levíticos. E nós vamos entender, usando as palavras de Jesus e também as palavras do apóstolo Paulo, a concepção acerca desse tema dentro da clareza do Novo Testamento. Então nós temos, por exemplo, lá no texto de Marcos, no capítulo de número 7, no versículo de 18, quando Jesus coloca, assim também vós estáis sem entendimento, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre é lançado fora, ficando pura todas as comidas. O que sai do homem, isso que contamina o homem. Então nós vamos compreender, dentro da clareza do Novo Testamento, tanto nas palavras de Jesus, como também em alguns textos paulinos que eu vou apresentar durante o programa de hoje, nós vamos entender que tanto Jesus como o próprio apóstolo Paulo, eles não tinham dificuldade com isso. Não tinham dificuldade com essa questão da alimentação, da dieta que os judeus faziam. Eu entendo que Tiago tinha uma concepção diferente, nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, porém, os textos paulinos e a própria fala de Jesus Cristo nos mostra que essa questão não era uma questão problemática para eles. E é por esse caminho que eu vou trabalhar durante o nosso programa de hoje. Eu tenho alguns textos aqui prontos para a gente apresentar e creio que nós teremos um pouco mais de luz dentro dessa reflexão. Maravilha. Então, dado aí a opinião do pastor Jonas e também do pastor Luciano sobre o tema de hoje. O pastor Jonatas entende que nós não devemos comer comida com sangue, uma vez que a vida estaria no sangue. Citou, inclusive, referências bíblicas aí do Antigo Testamento. O pastor Luciano Scala já faz um contraponto, dizendo que no Novo Testamento, Paulo e alguns dos apóstolos, inclusive, não levam em consideração isso, inclusive Jesus. Nós vamos ouvir então os 2 áudios que nós temos o costume de ouvir. O primeiro deles do bispo Walter McAllister. Ele é pastor, teólogo e escritor, e ele diz que a própria Bíblia, através de Paulo, derruba o Concílio de Jerusalém, que diz que não se pode comer sangue. Portanto, ele entende que não há problema nenhum nisto. Já o pastor Lucinho, que também é teólogo e pastor de jovens, ele diz que a proibição bíblica é clara e que o Espírito Santo não muda de opinião. Vamos ouvir os 2 áudios e voltamos com os nossos convidados de hoje. Eles recomendaram em Atos 15 que não comesse carne oferecida a ídolos, nem comer sangue e se abster de imoralidade sexual. O estranho é que em Romanos 14, Paulo já derruba essa questão de proibição de carne oferecida a ídolos. Ele diz, olha, tudo é lícito e não devemos julgar baseado no que comemos. Então, de certa forma, embora o Conselho de Jerusalém tenha decidido isso, não ficou como normativo. O próprio apóstolo Paulo já falou que não tinha nada a ver, a não ser nos casos de pessoas de consciência fraca. Então, posso comer aquela salsicha que é feita de sangue, você sabe. Sim, a rigor não há proibição bíblica contra isso. Há um momento em que o Conselho de Jerusalém proibiu, mas Paulo já derruba isso em Romanos 14. Então, a rigor, não há uma proibição contra comer sangue. Até porque, se você pedir um bife e ele não for bem passado, aquele, sola de sapato, se tiver qualquer, vai ter sangue. Se pedir ao ponto, ou ao ponto para mal passado, vai ter sangue. E então, vai fazer o quê? Então, aqui nós temos que entender que a própria Bíblia faz uma correção na própria literatura paulina.
Vida FM. Debate da vida com Cláudio Apolinário. Lá em Gênesis capítulo 9, Deus falou pela primeira vez do povo não comer sangue. E Deus disse, a vida está no sangue, não coma sangue. E por toda a Bíblia, Deus vem falando contra comer sangue. Não simplesmente como uma regra para uma época para proteger o povo de uma doença, porque não havia limpeza suficiente dos alimentos. Não é isso. A gente vê nesse texto, por exemplo, algumas coisas complicadas para a gente pensar que era só para o passado. Primeiro, o texto diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Bem, se o Espírito Santo está falando que não é para comer carne, lá na época dos apóstolos, será que o Espírito Santo mudou de opinião? Eu não acredito que ele tenha mudado de opinião. Segunda coisa que o texto que deixa claro para a gente é que os apóstolos falaram assim, queremos que espalhe essa notícia para todas as igrejas e queremos que todos os cristãos do mundo inteiro observem essas 4 coisas. Não comer nada sacrificado aos ídolos, não comer carne estrangulada, não comer sangue e não praticar imoralidade sexual. Era uma coisa para a cristandade toda. E terceiro, se era só para aquela época que não podia comer sangue, será que as outras 3 leis também eram só para aquela época? Será que a fornicação também era só para... Não fornica lá no passado, mas hoje pode? Porque se a gente disser que hoje pode comer comida com sangue, a gente também pode dizer que pode comer comida sacrificada aos ídolos, a gente também pode dizer que pode praticar imoralidade sexual, porque as 4 regras foram colocadas pelos apóstolos e pelo Espírito Santo no mesmo nível. Não coma comida com sangue. Não coma. Bom, então tá aí a opinião do pastor Lucinho e também do bispo Walter McAllister, são trechos retirados da internet. Eu achei interessante aí, eu vou começar agora com o pastor Luciano, que vai iniciar agora essa segunda etapa, que é a parte de explanação. E pastor Luciano, o pastor Lucinho, ele coloca aqui, inclusive, o comer comida com sangue, ele atrela a imoralidade sexual, fornicação, comida sacrificada. O senhor enxerga da mesma forma? 4 minutos para a sua explanação sobre o tema. Pastor Cláudio, sinceramente eu gostei de ouvir os 2 áudios, porque os 2 áudios eles mostram um caminho muito próximo, apesar de as falas serem bem diferentes, mas eles mostram um caminho próximo. Aquilo que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, o que é chamado do concílio, o que foi determinado ali, nós temos que compreender que aquela comunidade que Tiago estava liderando era a comunidade de judeus. Era uma comunidade formada de cristãos judeus. E aquilo era uma direção em que os judeus estavam acostumados a lidar, essa questão da alimentação. O que o pastor Lucinho falou, colocando os outros pecados praticamente no mesmo patamar, é um grande equívoco. É um grande equívoco, porque acerca dos outros pecados, como a imoralidade, acerca de outros pecados, os apóstolos falaram em diversos outros textos. Acerca desta questão do sangue, acerca dessa questão da dieta, Paulo vai citar. E o que Paulo vai citar é algo totalmente diferente disso. Nós temos 2 compreensões acerca de Paulo. Eu posso ler Atos dos Apóstolos, que é um texto que vai falar sobre Paulo, e ali eu tiro uma imagem acerca de Paulo. Quando eu leio as cartas do próprio apóstolo Paulo, eu tenho uma compreensão mais ampla do que Paulo pensa acerca de determinados assuntos. E não tem como eu colocar na boca do apóstolo Paulo uma proibição como essa. Quando a gente lê, pastor Cláudio e ouvintes, quando a gente lê, por exemplo, em Gálatas, capítulo de número 2, quando a gente faz a leitura de Romanos, capítulo 14, versículo 14, nós encontramos Paulo justamente naquela fala do bispo, do bispo colocando que ele mesmo vai desconstruir essa ideia citada de Atos, capítulo de número 15. Então relacionar a questão da alimentação com os outros pecados citados lá em Atos 15 vai se tornar um equívoco. Porque esses outros pecados, sim, são pecados que os próprios apóstolos, em outros textos, eles vão falar sobre isso, eles vão trabalhar essa questão da imoralidade, do sexo, eles vão trabalhar essa questão. Porém, essa questão da alimentação, Paulo deixou muito claro. Não tem muito segredo. Quando a gente lê, por exemplo, lá em Romanos, capítulo de número 14,
Fica claro na fala do apóstolo Paulo. Quando a gente lê lá em Gálatas capítulo 2, da mesma forma. E Gálatas capítulo 2, a gente percebe que os discípulos de Tiago tinham problema com essa concepção, mas Paulo deixa claro. Paulo deixa totalmente claro essa sua compreensão acerca da dieta que os judeus estavam colocando, que era necessário também para os cristãos gentios observarem. Então, ao meu ver, os dois áudios que a gente ouviu deixaram bem claro a minha compreensão acerca desse tema. Maravilha. Vamos ouvir então agora o pastor Jonatas. E pastor Jonatas, no caso do Walter McAllister, ele faz inclusive as citações com relação a Paulo, ele cita lá Romanos no capítulo 14. Então, o que o senhor teria a dizer, inclusive, sobre esse texto de Romanos, que faz um contraponto a essa questão, inclusive, da alimentação. Você que está nos ouvindo aí pelos 96,5 da Rádio Vida, se você quiser participar conosco, mande a sua opinião através do Facebook, através do Instagram e também através do youtube.com/eutonavida. Será muito bom se você puder participar conosco. Pastor Jonatas, 4 minutos para a sua consideração. Pois não, pastor Cláudio. Ali, o apóstolo Paulo, naquele contexto, ele está sendo claramente, incisivamente combatente dos costumes judaicos em relação à alimentação. Os judeus, eles tinham muitas regras alimentares, eles separavam a alimentação entre animais puros e impuros. Não tem, na minha visão, nada a ver com a questão do sangue. A questão do sangue, nós devemos ter o entendimento que a Bíblia ela possui uma unidade geral. Nós devemos interpretar a Bíblia de forma muito clara em relação à sua sistematização. Ou seja, nós sabemos que essa ordem de não comer sangue não é apenas para os judeus. Essa ordem vem lá de Gênesis. É uma ordem explícita de Deus, uma ordem muito clara. E Deus não muda. Deus continua sendo Deus. Ele separa as coisas da forma muito clara e objetiva. E aqui, quando os apóstolos falam em Atos 15 em relação a esses fatos, eles dão veemência à questão, eles falam claramente que pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Será que eles estavam brincando com o nome do Espírito Santo? Eu creio que não. A palavra de Deus ela é inspirada, toda a escritura é inspirada por Deus. Então nós devemos ter o cuidado, o cristão tem que ser equilibrado, tem que haver um equilíbrio. Nós, quando vamos nos alimentar, eu não estou sendo infantil aqui ao ponto de dizer você não pode comer carne mal passada, como foi passado no primeiro áudio. Não é dessa maneira, não tem nada a ver. Até porque ali não é o sangue que está na carne. Os estudiosos já comprovaram isso. É outro tipo de substância que não é... A carne já foi sangrada quando foi abatida, vai lá para o restaurante, você chega na churrascaria. Se eles não assarem a carne, pelo menos o cristão tem que ter um equilíbrio se ele falar, olha, eu quero uma carne mal passada, mas não uma carne sangrando. Digamos que a carne está sangrando. Isso, na minha visão, eu respeito quem vai comer e quer comer, mas isso não faz bem nem para a saúde. Isso já está, inclusive, comprovado cientificamente. Você comer essa carne, você está correndo um grave risco para a sua saúde. E também, na minha visão, você está violando a ordem específica, clara do Senhor. É não comer animais sufocados. Então, se você pode comer carne com sangue, você pode comer animal sufocado também. Então, é aí que está o detalhe. Foi muito patente e essa ordem é para os cristãos. Não foi especificamente, não tinha essa visão a igreja cristã judaica, não. Era a igreja de Cristo. Ali eles estavam fazendo, inclusive, a separação entre os judeus e a igreja. Foi muito claro isso. Se não fosse verdade, eles também proibiriam os cristãos de comerem carne de porco. Isso não foi colocado. O que eles estão colocando aqui é um princípio muito claro das Escrituras, que é a proibição de comer sangue, porque o sangue é vida. E esse é um costume pagão. Se você estudar a história, você vai ver que os pagãos, aqueles que não temiam a Deus, que não eram da linhagem
semita ou não tinham conhecimento de Deus, eles bebiam de sangue. Então, se você pode pouco, pode muito. Você tomaria um copo com sangue? Eu acredito que não. Então, se você tomar 100 ml de sangue ou 10 ml de sangue, não faz diferença. É a mesma coisa, o sangue é vida, a palavra de Deus é clara, você não deve consumir a carne com o sangue. Diferente de carne mal passada, que não tem nada a ver. Está falando de sangue. Você beber o sangue, comer a carne com sangue. Maravilha. Olha, o pastor Jonatas trouxe aqui um detalhe interessante. Então, ele está dizendo que o sangue que nós vemos na picanha, na fraldinha, no filé mignon, aquilo não é sangue. É isso, pastor Jonas? Eu entendi correto a sua colocação? Exatamente. Pô, então, não é a carne que está avermelhada, é a carne que está escorrendo o sangue. Se ela estiver escorrendo o sangue, aí você está comendo o sangue. Agora, se ela estiver avermelhada, já é diferente, não é o sangue. Maravilha. Bom, então tá feita aí uma colocação interessante. Se ela tiver avermelhada, pode. Então aquele gosta ela ao ponto, já tá livre do problema. Agora o problema então é quando ela está sangrando. Se ela estiver sangrando, será que nós devemos comer desta carne? Nós queremos a sua participação através do 997472010. 997472010. Se você estiver fora da região do Vale do Paraíba, nos ouvindo pelo Vida Play ou pelo vidafm.com.br, você precisa colocar o DDD 12, ok? Ou você pode mandar a sua opinião também através do Facebook, através do Instagram e também através do YouTube, que nós estamos transmitindo ao vivo. Muito obrigado pela participação de todos que estão conosco aí, nos acompanhando no YouTube. Eu já tenho aqui algumas opiniões. Nós temos aqui o José Roberto, ele é de Guarulhos. Ele diz assim: não podemos comer sangue de forma alguma. Esta é a minha opinião. Mas, infelizmente, hoje alguns cristãos têm um tal de nada a ver ou chamar quem é contrário de santarrão. Lembrando que o Senhor diz em sua palavra: sede santos em toda maneira de viver. Então tá aí a opinião do José Roberto. A Márcia Saturnino Tatuapé, ela diz: eu como sim. Fico com o versículo que o que contamina é o que sai da boca. É a Márcia Saturnino do Tatuapé. Neide Correia diz: hoje nós estamos vivendo na graça e não debaixo da lei. Mas o ponto aqui, Neide, é que nós estamos citando agora textos que estão no Novo Testamento, inclusive o texto de Atos. Deixa eu já ler o texto aqui para vocês, e aí nós vamos para o nosso intervalo. O texto de Atos, no capítulo 15, a partir do versículo 28, vai dizer assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. E aí fala aqui de uma necessidade. Versículo 29. Que se abstenham de comidas sacrificadas a ídolos. Segundo, do sangue. Terceiro, da carne de animais estrangulados. E quarto, da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar estas coisas, que tudo lhes vá bem. Então este é o texto-chave que a maioria das pessoas que defendem que não devemos comer comida com sangue utilizam. A pergunta é: esse texto está correto? Esse texto deve ser levado ao pé da letra? Esse texto era somente para os judeus ou também para os cristãos? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos então ao nosso intervalo e nós voltaremos com o nosso debate de hoje. Enquanto isso, vai dando a sua opinião através do YouTube, através do Facebook, através do Instagram, com a extensão Eu Tô Na Vida. Se você for em qualquer uma dessas mídias sociais e pesquisar por Eu Tô Na Vida, tudo junto, você já nos encontra lá. Ou, se você for lá no navegador e colocar facebook.com/Eu Tô Na Vida, instagram.com/Eu Tô Na Vida e youtube.com/Eu Tô Na Vida. No YouTube, eu vou pedir a você que se inscreva no canal, clique no sininho para você receber a notificação assim que nós começarmos os nossos debates e sempre que incluirmos algum conteúdo interessante. E também dê um joinha para que esse conteúdo chegue em mais pessoas, ok? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos com os nossos convidados de hoje. Continue ligado. Daqui a pouco tem mais Debate da Vida com Cláudio Apolinário.
Quando uma mulher tem voz ativa, ela incentiva outras a falarem também. Quando uma mulher lidera, ela incentiva outras a liderarem também. Quando uma mulher ocupa um espaço político, ela incentiva outras a ocuparem também. Atualmente, as mulheres ocupam cerca de 16% dos cargos políticos no Brasil. Mudar essa realidade é fundamental para a democracia. Afinal, quando uma mulher defende seus direitos, ela incentiva outras a defenderem também. Mulheres na política. Seja o exemplo que nós precisamos. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Rádio Vida. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização, com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa Tempo de Aprender em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A vida é tudo de bom. E atenção, você que está ligado aqui na Vida em 96,5 pelo vidafm.com.br e pelo nosso aplicativo Vida Play. Vamos falar agora de um assunto muito importante. Vamos falar sobre proteção veicular. Preste atenção. Pessoal, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que anda o seu orçamento familiar? Num tempo de crise que nós estamos vivendo, uma crise de saúde que desencadeou uma crise econômica mundial, o orçamento familiar, ou seja, tomar conta, tomar cuidado das contas, das despesas mensais, é de fundamental importância. Então esse é o momento que todos nós, sem exceção, do mais abastado ao mais carente, todos estão reavaliando a sua vida, todos estão reavaliando o que paga, o que não paga, as pessoas estão escolhendo, essa conta eu vou pagar, essa aqui não dá para eu pagar, essa aqui eu vou negociar. Então todos nós precisamos fazer isso por uma questão de responsabilidade administrativa, ou seja, administrar bem, zelar bem por aquilo que nós temos. Quando nós falamos sobre proteção veicular, e quando eu te apresento a touros para que você faça a proteção do seu veículo, ela vem também nessa direção, ou seja, de você ter, além da qualidade do serviço, além de menos burocracia, além dos benefícios que você vai ter no que diz respeito à guarda, ao cuidado, à proteção do seu patrimônio, também a redução de custos, porque o meio tradicional, que é o seguro do carro, o meio tradicional ele tem naturalmente um custo muito elevado. Já na proteção veicular, na proteção patrimonial, que é um processo associativo, o custo ele é infinitamente menor. Dando exemplo, por exemplo, de motoristas de aplicativo, tem motoristas de aplicativo que foram para a seguradora, para o meio tradicional, para buscar o seu orçamento e chegaram com um orçamento de R$25 mil. Bom, como é que um carro de 75 mil, um carro de 80 mil reais, vai pagar um seguro de 25 mil reais? É impagável. Na realidade, o meio tradicional não quer que essa pessoa faça a sua proteção. Já na proteção veicular, o valor para este mesmo carro que foi orçado no meio tradicional por 25 mil reais, na proteção veicular saiu por menos de 5 mil reais. Então, ou seja, é uma diferença exorbitante. Por quê? Porque na proteção veicular da Touros não se verifica, por exemplo, o perfil do condutor ou o perfil do carro. Se ele é motorista de aplicativo, se ele é motorista de táxi, isso não é verificado. Por quê? Porque chegou-se à conclusão de que não é necessário. É um carro como qualquer outro que está prestando seu serviço à população, portanto, os preços são absolutamente acessíveis, como se o seu carro fosse um carro comum. Então, para quem é motorista de aplicativo, para quem é motorista de táxi, faça a sua cotação na Touros e você vai verificar que tem vantagens exclusivas e vantagens infinitamente melhores do que o meio tradicional. Então, se você quiser proteger o seu veículo contra roubo e furto, colisão, terceiros, fenômenos da natureza, assistência 24 horas, ou seja, guincho, furo de pneus, vidros, faróis, retrovisores, lanternas, carro reserva e especialmente o rastreador, você vai fazer o seu contato com a Touros e a Touros vai te passar um orçamento sem compromisso. Recebi ontem a informação, eu sempre falei aqui em 95, já aumentou. 98% dos casos de assaltos, de roubos dos carros são localizados em menos de 40 minutos. 98% dos casos são localizados em menos de 40 minutos. Então você não tem o que perder, vale a pena você fazer a sua cotação, vale a pena você fazer parte da Touros. Então anote aí o telefone, é o 11 9
93412-8871. 93412-8871. Peça o seu orçamento grátis, você vai passar qual é o seu carro, qual é o modelo, qual é o ano do seu carro, qual é a sua placa, e eles vão fazer o orçamento para você sem nenhum compromisso. Se você não tiver interesse, basta não fazer, ok? 11 93412 8871. 11 93412 8871. Cláudio, eu sou da região do Vale do Paraíba. Eu tenho que ligar no 11? Não, mande uma mensagem via WhatsApp que eles retornam para vocês, ok? 11 93412 8871. Preços especiais para motoristas de aplicativo, como eu já comentei, e você paga em 12 vezes sem juros no boleto bancário e também não tem consulta de SCPC e Serasa. Ou seja, são só vantagens, vale a pena você fazer a sua proteção com a Touros. 11 93412 8871. 11 3412 8871. Touros, a forma mais inteligente de você proteger o seu veículo. Voltamos! Debate da Vida com Cláudio Apolinário. Estamos de volta com o Debate da Vida. E você participando junto com a gente pelo 12 99747 2010. Estamos perguntando: o cristão pode consumir comida com sangue? O que você acha? Qual a sua opinião? Você também pode participar da pesquisa lá no Instagram, @eutonavida, e facebook.com/eutonavida. E você que não mandou a sua resposta aqui pelo nosso WhatsApp, né? A sua opinião, melhor dizendo, 12 99747 2010. Tem 3 ouvintes aqui que mandaram já os seus áudios dando a sua opinião. A primeira é a ouvinte Pamela, de Taubaté. O segundo é a Cida, de Taubaté. E também tem o Diogo, de Jundiaí, participando aqui. Vamos ouvir. Bom dia, aqui é a Pamela, de Taubaté. Sobre o tema de hoje, Paulo derrubou isso em Romanos 14, sobre carne vermelha, né, carne de sangue. E vocês vão me considerar vampira agora, tá? Porque eu adoro comer bife de fígado cru, gente. Isso é loucura. Mas eu amo, gente. Temperada com limão e alho, meu Deus do céu, como eu gosto. Se eu tiver errado, eu vou saber agora, tá? Mas Paulo derrubou isso em Romanos 14. Eu não estou usando esse versículo para comer, né, o bife de fígado cru, mas eu amo, gente. Desde criança, é um excelente, né, tratamento para anemia, tá? Eu tive anemia quase profunda e foi o que me salvou e eu viciei nisso, gente. Eu amo, adoro. Vida FM. Debate da Vida com Cláudio Apolinário. Oi, a paz do Senhor. Eu gosto muito de chouriço, mas já faz um tempo que eu não como, com medo de estar pecando. Vida FM. Debate da Vida com Cláudio Apolinário. Na minha opinião, pastor, que até está escrito na Bíblia que o problema, o mal, não é o que entra pela boca, mas é pelo que sai. Isso que eu acredito, entendeu? Não devemos julgar o nosso destino, os nossos pecados devido a ingerir ou não algum tipo de alimento. Mas o problema é do que sai da boca do ser humano. Bom dia, um abraço. Essa foi a opinião de alguns ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp 12 99747 2010. E a nossa pesquisa lá no Instagram e no Facebook, Cláudio, como que tá? Vamos lá, olha, no Facebook a pergunta de hoje é esta: o cristão pode consumir comida com sangue? E a resposta de 61% é de que sim, de que nós vivemos o tempo da graça. E 39% dizem que não, que a Bíblia condena comer comida com sangue. No Instagram, 57% dizendo que sim, ou seja, está muito próximo aí do resultado do Facebook, e 43% dizendo que não, que a Bíblia condena. Qual é a sua opinião? Mande ela através do Facebook, através do Instagram, participando da nossa pesquisa, da nossa enquete, ou também participe através do WhatsApp da Vida, que é o 997472010, 997472010, fora do Vale, você vai colocar o DDD 12, ou através do youtube.com/eutonavida, nós queremos aí a sua opinião. Nós temos mais opiniões aqui de ouvintes, temos aqui o JW,
Eu acredito que seja isso, né? Não sei muito bem, mas se comer sangue é proibido ao cristão, então também não pode receber transfusão de sangue, eu acho. Achei interessante porque as testemunhas de Jeová proíbem transfusão de sangue baseada no mesmo princípio. O bispo Emerson da Moca, ele diz aqui, tenho uma dúvida, peixe morre sufocado, como comer peixe? Hoje uma boa colocação aí do bispo Emerson. O Hamilton Santos, acredito que a proibição existe, no entanto, na aceitação dos gentios não foi colocado essa barreira. Aquele que não faz, não condene aquele que faz. Nós voltamos então aí com os nossos convidados de hoje. Vou pedir ao bispo, ao pastor Jonatas e também ao pastor Luciano, que os dois abram os microfones. Esse momento é o momento do embate, então os dois poderão interferir, inclusive um na fala do outro, para que nós possamos ajudar o ouvinte na conclusão. E aí eu volto aqui lá na opinião da Cida, pastores, de Taubaté, que ela diz o seguinte, que ela gosta muito do chouriço, mas ela tem evitado comer porque tem medo de estar em pecado. A pessoa que come comida com sangue, o chouriço, por exemplo, que eu acho que no caso do chouriço, eu não sei se entra na mesma tônica aí colocada pelo pastor Jonatas no primeiro bloco do nosso debate. Ela estaria em pecado, senhores? Esse é aquele momento que há o silêncio. Vamos lá. Eu gostaria... É a questão aí, pastor Cláudio Apolinário. Posso falar? Vamos lá. Então vamos pastor Jonas, na sequência pastor Luciano. Ok. Perfeito. Eu vou esclarecer com relação à dúvida dela. Se ela já tem dúvida, então ela não deve fazê-lo, porque se ela fizer com dúvida, ela está pecando. Então, se a pessoa... Mas aí vamos pensar... Pastor, mas só aproveitando, então vamos pensar o seguinte, ela está com dúvida, então é melhor não fazer, mas hoje ela vai tirar a dúvida. Tirando a dúvida, ela pode fazer. Sim. Então, eu vou explicar, eu vou esclarecer que não deve comer sangue de forma alguma, tá? Porque quando Deus... o problema nosso é que nós achamos que tudo é permitido, e não é bem assim. Quando você extrapola, tudo tem os seus limites, o cristão deve ser equilibrado, ele tem que ter um equilíbrio. Se fosse verdade que tudo era permitido, não é nesse sentido, a Bíblia tem que dar para nós um equilíbrio. Então, a palavra de Deus é muito clara, que nós não devemos, lá em 1 Pedro 2,16, fala claramente, considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Por exemplo, a carne com sangue, como eu expliquei lá no início, você comer uma carne mal passada é diferente de você comer a carne com sangue. É totalmente diferente. Porque os próprios especialistas, se você pesquisar, eles falam claramente que quando a carne está avermelhada, não é o sangue, é a mioglobina que chama. Eu até anotei aqui para não esquecer, mioglobina. Então já está comprovado, né? Agora, essa carne está escorrendo sangue, gente. Não coma. A Bíblia é muito clara nisso. Deus é soberano. Deus não mudou, o Deus continua o mesmo. E Deus deu ordem clara lá no Jardim do Éden, quando os nossos irmãos tinham total liberdade, Deus deu a ele, Adão e Eva, né? Deus deu a ele uma dieta vegetariana. Mas ele não permitiu que eles provassem da árvore do conhecimento. Deus estava fixando ali o seu domínio supremo, para lembrar o homem das suas condições. Agora, com animais e frutas permitidas, ele igualmente fixa uma parte, o sangue. Deus foi claro, isso não é lei, isso está lá em Gênesis, antes da lei. Deus falou para Noé, até Noé ninguém comia carne. Aí Deus falou, vocês vão comer carne a partir de agora, eu vou liberar. Mas a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. A ordem é clara. Aí chega lá, pareceu bem a nós ao Espírito Santo, em Atos 15, 28, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, é para a igreja, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da prostituição. Se de tais coisas fazeis bem, vos guardar, bem vos vá. Então é muito claro, Deus ele é claro, a palavra de Deus é objetiva, nós não podemos calar a voz do Espírito Santo quando ele fala. Então não adianta a pessoa, se você quer fazer, amém, eu não vou te condenar, quem sou eu para te condenar? Mas se você dizer que a palavra de Deus a palavra de Deus não está proibindo,
você está equivocado, que a palavra de Deus está clara. Bom, vamos lá. Paulo, quando ele fala daquelas condições de alimentos, pastor, né, ele está falando em relação aos judeus. O pastor Jonatas, pode falar. Vamos só ouvir um pouquinho o pastor Luciano, senão ele fica sem voz. Tadinho. Mas, sim, mas vamos lá, pastor Luciano, eu quero aproveitar até e colocar aqui, ó. A gente está falando de Romanos 14, né? Aí eu separei aqui Romanos 14, a partir do versículo 1, que diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Poxa, então aqui Paulo, Romanos 14, capítulo 1, está dizendo o seguinte, ó, aquele que come só vegetais, esse aí é fraco, pô. Tem que comer uma carninha. Aquele que... Aí o versículo 3 diz assim, aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. E aí, como é que fica, pastor Luciano? Pastor Cláudio, ó, primeiro eu quero falar que eu sou São Paulino. Eu gosto muito de Paulo. Né? E o versículo 13, ele fala assim, ó, no mesmo Romanos 14, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele a que tem por imunda. Para esse é imunda. O que Paulo está dizendo aqui é justamente sobre a nossa compreensão acerca do determinado alimento. Paulo está deixando muito claro aqui. Se para você isso te condena, se para você fica isso para você. Essa é a recomendação de Paulo. E o que ele está dizendo é, não coloque este julgo sobre o outro, porque nós temos essa liberdade em Cristo. O outro texto de Jesus, lá em Marcos, capítulo de número 7, Jesus deixa claro que o que contamina o homem não é se ele vai se alimentar disso ou de aquilo outro. O que vai contaminar é justamente o que está dentro dele. O que existe no homem que o contamina, não aquilo que ele está ingerindo. Então eu acredito que o texto de Paulo ficou claro aqui em Romanos 14, o pastor Cláudio. Maravilha. Deixa eu ler aqui mais algumas opiniões de ouvintes que estão participando conosco. Você pode também mandar aí a sua opinião através dos nossos meios, né? O Facebook, Instagram, YouTube, ou também através do WhatsApp da Vida, que é o 99747-2010. O pastor Newton, de São José dos Campos, ele diz assim, o sangue é vermelho porque contém a proteína chamada hemoglobina, presente apenas no tecido sanguíneo. Já a cor vermelha da carne que comemos não é por causa da hemoglobina, e sim da mioglobina. Ao ser cozida, ela fica marrom, enquanto o filé mal passado permanecerá vermelho. O sangue condenado pelas Escrituras é o sangue da vida animal, hemoglobina. Então o pastor Newton aqui ajudou aí o pastor Jonatas e resolveu o problema. O que nós vemos o que a gente vê na picanha, o que a gente vê no filé mignon, na fraldinha, não é sangue, é mioglobina. Mudou o nome. É mioglobina, pastor Jonatas. Então tá resolvido o nosso problema. É isso mesmo. Aí fica bom. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Exatamente. Bom, tá aqui a questão é essa, pastor. Beber sangue é que não pode. Então, se puder beber sangue, se eu chegar na casa do irmão, o irmão tiver com um copão de sangue, me dá um copo com sangue aí. Pelo amor de Deus, eu vou falar para o irmão, misericórdia, guarda isso aí para lá. Não, então veja como o debate ele está sendo útil para a gente, né? Porque, repito, é um assunto que parece num primeiro momento periférico. Poxa, é um assunto periférico. Mas tem gente que gosta lá do seu chorizo, gosta lá da sua carne. Embora o chorizo, eu confesso que eu nunca gostei da fisionomia do bicho, então eu não como. Mas gosta lá da sua carninha com sangue, acabou de resolver o problema. Não é sangue, é mioglobina. Esse nome eu tenho que gravar. Porque alguém fala, a carne tá com sangue. Não tá sangue não, é mioglobina. Eu quero com mais mioglobina, com menos mioglobina. Resolveram o nosso problema. Bom, temos aqui a opinião também do Leandro no YouTube, dizendo assim, não concordo com o pastor Jonatas, pois a lei revogada em seu total não tem mais efeito. Porém, aquilo
que não foi revogado mantém-se usual. Bom, não entendi muito bem a consideração do irmão Leandro aqui. Me perdoe, irmão. Se o pastor Jonas entendeu, ele, nas suas considerações finais agora, ele faz a sua citação. Luísa Camargo diz, Paulo disse para não entrarmos em debates vãos. Contenda de palavras é perversão para os ouvintes. Luiz, eu até concordo que o debate em vão, ele realmente não é muito bom, aquele que não vai chegar a conclusão nenhuma. Mas os debates em si, a nossa intenção, obviamente, é fazer com que o ouvinte entenda aquilo que a gente está tratando e que possa chegar a uma conclusão, né? Muitas pessoas e muitos debates, inclusive, têm sido libertadores, ou seja, as pessoas estão presas na sua religiosidade através do debate e as pessoas têm se libertado de muitos vícios aí, ideológicos, eu posso até dizer, no que diz respeito à palavra de Deus, equivocadamente. Então eu não considero que nesses casos são debates vãos. Mas vamos lá. Pastor Jonatas, 2 minutos então para suas considerações finais sobre o tema de hoje. O cristão pode comer comida com sangue? A picanha com sangue pode, pastor Jonatas? 2 minutos para suas considerações. Pois bem, pastor Cláudio, vamos lá. Como eu expliquei no início, a picanha, se ela estiver minando o sangue, escorrendo o sangue da carne, não deve. A palavra de Deus é clara. Não estou falando de lei, vou repetir mais uma vez. É muito claro, isso lá em Gênesis é antes da lei, é um princípio bíblico, princípio divino. Então, quando a carne ela está vermelhada, como já foi aí até por um irmão, pelo jeito é especialista nesse assunto, ou estudou, como eu tentei explicar, a carne, quando está vermelhada, é mioglobina. Então, não é o sangue. Mas se ela está escorrendo o sangue, meu amigo, se a carne está sufocada, o sangue está lá dentro, não coma, é ordem de Deus. Tá? A palavra de Deus tem regras, sim. Tem ensinamentos que nós devemos obedecer. E se ela não está bem assada ou cozida, até 70 graus, ela contém bactérias, traz risco à saúde. Nós sabemos, então, você vai comer ovo cru, tem salmonela, risco é seu, entendeu? Agora, se a pessoa não se condena, fique em paz, eu não vou condenar ninguém. A palavra de Deus é muito clara, aquele que duvida, então não deve fazer, porque ele vai estar em pecado. Lá em Romanos 14 fala sobre esse fato. O apóstolo Paulo fala ali da questão dos alimentos que os judeus queriam impor aos cristãos gentios. Aquelas regras judaicas da alimentação entre animais puros e impuros. E Jesus, quando fala o que contamina o homem é aquilo que sai, não aquilo que entra, ele está combatendo os fariseus, ele está falando de coisas espirituais. Eu duvido que Jesus bebia sangue, eu duvido. Duvido que o apóstolo Paulo bebia sangue também, porque eram homens que tinham visão. Não se esqueça, Jesus era judeu. Não se esqueça, o apóstolo Paulo, ele era judeu e ele tinha zelo, ele era um homem zeloso, ele ia à sinagoga, ele tinha aquele, então ele não era aquele camarada, pode tudo, vamos chutar o pau da barraca e vamos fazer o que quisermos. Não, pelo contrário, ele trazia ensinamento para evitar conflitos. Então, se o seu irmão come, não condena ele, entendeu? Mas o ensinamento da Escritura é claro, pareceu bem ao Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo fala, eu me calo e prefiro obedecer. Maravilha. Obrigado pela participação, pastor Jonas. Se o pessoal quiser te localizar, tem algum site, algum WhatsApp, fique à vontade. Obrigado, pastor Cláudio. Que Deus abençoe a todos. Pode me procurar no meu Instagram, tá? @PRJonasRodrigues, ok? E no site lá do Facebook, Igreja Maravilhas de Jesus Oficial. Estamos à disposição dos irmãos. Maravilha, obrigado pela participação do senhor. Pastor Luciano Scala, 2 minutos então para suas considerações finais. Muito bem, pastor Cláudio, pastor Jonas, cada ouvinte, quero agradecer a esta oportunidade, dizer que é sempre um prazer estar aqui. Acerca do tema de hoje, eu trabalho mais a questão da liberdade que nós temos em Cristo Jesus, a liberdade que nós temos, né, de não viver mais uma vida debaixo de um jugo. Então eu quero deixar aqui como a reflexão justamente o texto que nós tratamos nesse segundo bloco, que é o texto de Romanos, capítulo 14, onde o apóstolo Paulo ele vai mostrar que essa liberdade, o texto de Romanos, em toda a carta de Romanos é libertadora. E ele vai falar que nós temos essa liberdade em Cristo, né? E o próprio Jesus Cristo também deixou isso muito claro nas suas falas no Evangelho. Então, eu quero deixar esse texto para reflexão e dizer que se o comer
não vai te trazer peso, não vai te trazer jugo, não vai te trazer o desconforto, coma, não se sinta impedido para isso. Mas se você sente do Espírito Santo, ou se você sente algum peso, alguma condenação, não faça, porque isso é um desconforto que não vai te trazer paz. Então, eu trabalho dentro dessa liberdade e é assim que eu penso acerca de Romanos 14 e de outros textos da Bíblia. Maravilha, pastor Luciano. Tem algum dado de contato, se o pessoal quiser fazer contato contigo? Bom, para falar comigo nas redes sociais, né, Facebook, no Twitter e também no Instagram, a pessoa me encontra procurando Luciano Escala, e aí vai ter mais informações acerca da igreja, acerca dos meus trabalhos e também acerca da Casa de Recuperação. Precisando de ajuda, nós estamos à disposição. Maravilha, querido. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado mais uma vez ao pastor Jonatas. Muito obrigado a todos que têm acompanhado o nosso debate. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da Vida. Considerações finais com o pastor Cláudio Apolinário. Bom, queridos, o tema de hoje é um tema, como eu disse no início e repito, ele é um tema que num primeiro momento ele pode até parecer periférico, mas é um assunto que ele faz parte do nosso dia a dia, porque todos nós nos alimentamos e nos deparamos muitas vezes com pessoas em que nós sentamos à mesa, vamos comer, a pessoa olha para o nosso prato, parece que é do ser humano isso, né? Você não come olhando para o seu, você come olhando para o do outro. Olha para o prato e diz assim, nossa, essa carne tem sangue, a Bíblia proíbe. E aí a gente acaba ficando meio receoso, e agora, como ou não como? Vou escandalizar o irmão, não vou escandalizar o irmão? O que eu devo fazer? Né? Porque a gente não deve, obviamente, escandalizar o nosso irmão. Agora, se a gente for também levar ao pé da letra, a gente não sobrevive, porque o que tem de gente julgadora por aí não é brincadeira. Mas vamos lá. Então, antes de eu dar a minha opinião aqui, deixa eu dar para vocês aqui o resultado da nossa pesquisa, tanto no Facebook quanto no Instagram. No Facebook, 56% disse sim, vivemos na graça, e 44% disseram não, a Bíblia condena. No Instagram, 63-37. 63 dizem que sim, vivemos na graça, e 37 dizendo que não, que a Bíblia condena. No Facebook, inclusive, o resultado foi mudando, né? Foi achatando a curva aí e quase equilibrando o resultado. Então, mais pessoas votaram dizendo que não, que a Bíblia condena. Bom, então vamos lá. O tema é um tema tinhoso, mas ao mesmo tempo eu creio que a gente consegue, se a gente raciocinar, a gente consegue elaborar ele de uma forma bastante tranquila, inclusive levando em consideração aquilo que foi dito pelos nossos convidados de hoje, tanto o pastor Luciano quanto o pastor Jonatas. Então eu começo, queridos, por onde eu tenho que começar, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E a Bíblia, eu quero citar um texto de Timóteo, ou melhor, texto de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 1, vai falar sobre pessoas que no final dos tempos apostatariam da fé. Então veja a gravidade do assunto. E Paulo trata da seguinte forma: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores de doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e, versículo 3, proíbem o casamento, proíbem o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Versículo 4, pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então eu faço um contraponto, obviamente pegando um outro texto que não foi citado durante o nosso debate, mencionando o fato de que, no final dos tempos, até isso a Bíblia levou em consideração. A gente, olha, alguns vão inclusive dizer que você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, ou seja, fala sobre consumo de alimentos. Eu sei que a maioria dos cristãos que defendem a questão do sangue estão defendendo o óbvio. A palavra de Deus é clara nesse sentido, como foi colocado pelos nossos debatedores. Ou seja, que nós não devemos comer alimento com sangue, o texto de Atos que fala sobre isso. Agora, é importante, e o pastor Jonatas, ele matou a charada, até quebrou um pouco aqui o meu argumento, mas acabou surgindo inclusive por um ouvinte. Existe uma matéria dizendo assim, olha, o mito da carne sangrando. Na verdade, o que está no prato não é sangue. E essa matéria que foi publicada aí nas redes sociais, foi publicada na internet, ela diz o seguinte, eu vou ler aqui um trecho da matéria para vocês. Filé mignon,
contrafilé, alcatra, picanha, fraldinha, tudo isso é músculo. Músculo não tem hemoglobina, mas tem mioglobina, que também dá a coloração vermelha à carne. E nessa matéria, inclusive, tem uma foto daquela carne colocada lá no mercado, dizendo assim: o líquido na carne bovina vendida nos mercados não é sangue. Então nós acreditamos que é sangue, nós falamos que é sangue, mas na realidade os cientistas descobriram, os cientistas estão afirmando que não é sangue. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a data dessa matéria. Olha, essa matéria é do dia 5 de junho de 2014, então não é algo novo. E aí a matéria diz assim: logo após o abate do animal, o sangue é escoado, sobrando muito pouco no coração e pulmões. Partes da vaca que sequer chegam às mesas, exceto em casos muito específicos. O sangue é vermelho porque contém a proteína chamada hemoglobina, que foi, inclusive, aí a colocação feita por um ouvinte, presente apenas no tecido sanguíneo. Já a cor vermelha da carne que comemos não é por causa da hemoglobina, e sim da mioglobina. Ao ser cozida, ela fica marrom, enquanto o filé mal passado permanecerá vermelho. Portanto, vermelho sim, sangrando não. Então, com base no que a ciência descobriu, o que está no teu prato ali, na picanha, na fraldinha, no filé mignon, não é sangue. Aquilo ali nada mais é do que mioglobina. Guarda esse nome, porque quando alguém te criticar, dizendo que você não pode comer, você fala: não estou comendo sangue, estou comendo mioglobina, ok? Então resolveu o problema daqueles que gostam de sangue. Mas para não ficar somente nessa questão aí, de uma pesquisa, eu peguei aqui, para quem está me vendo pelo YouTube, e aí eu encerro a minha consideração com isso, eu peguei aqui, para quem está me vendo no YouTube, eu vou mostrar. É o Novo Testamento interpretado versículo por versículo. É um dos grandes best-sellers dos estudiosos, e é do Dr. Champlin, R-N-O-R-N, Champlin. E ele diz o seguinte: quanto aos nossos próprios tempos, aqui ele está falando sobre sobre Atos no capítulo 15 e o versículo 29, quanto aos nossos próprios tempos, apesar de podermos observar que muita gente ainda usa sangue como bebida ou como ingrediente a ser misturado com vários alimentos, tal prática é desagradável e, por conseguinte, é evitada. Mas aí ele continua dizendo assim: a despeito disso, não se pode asseverar que tal lei faça parte do código moral da Igreja do Novo Testamento. Se porventura houvesse crentes que costumassem usar sangue como ingrediente da cozinha, e se existem culturas que incluem o sangue em sua dieta, sob qualquer forma, tais crentes e comunidades têm liberdade de fazer o que bem lhes parecer quanto a esta particularidade. Portanto, Dr. Champlin, um dos grandes estudiosos, repito, respeitado por boa parte daqueles que estudam a palavra de Deus. Eu confesso que eu tenho algumas divergências, algumas discordâncias com ele, mas ele mesmo diz o seguinte: olha, não dá para condenar. E o que nós devemos condenar, efetivamente, não é aquilo que entra, é aquilo que sai, foi comentado aí por vários ouvintes. Portanto, querido, eu não como carne com sangue, eu não faço ingestão de sangue, eu faço ingestão de mioglobina. Uma picanha com mioglobina é uma delícia. Ela, o ponto pro mal passado, é uma delícia. Crua eu não gosto não, viu? A Pamela não gosta de crua não, mas ela mal passadinha com mioglobina no ponto, essa é bem-vinda. Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado pela participação no debate, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você ouviu Debate da Vida. Reprise hoje às 10 da noite aqui.